quando um veterano de guerra de 37 anos caminhava lentamente em direção ao abrigo local de animais. Seus passos eram firmes, mas carregavam um peso invisível. O abrigo era humilde, com cercas enferrujadas e casinhas improvisadas, e um cheiro forte de desinfetante pairava no ar, misturado ao som de latidos dispersos. Frank Reynolds não estava ali por acaso. Sua irmã, Emily, acreditava que um cão poderia ajudá-lo a preencher o vazio que ele carregava desde que deixara o exército 2 anos atrás. Mas ele hesitava. Em sua mente havia um nome, uma presença que jamais seria substituída. Bruce, seu leal pastor alemão, parceiro de missões e protetor silencioso em noites de escuridão. Bruce havia sido forçado à aposentadoria após uma lesão, e o paradeiro do cão era desconhecido. Enquanto Frank examinava os corredores estreitos, os olhos de dezenas de cães o encaravam. Alguns esperançosos, outros resignados. Nenhum deles, porém, evocava a centelha que ele buscava. Ele estava prestes a desistir quando uma funcionária do abrigo chamou sua atenção. Sr. Reynolds, temos um pastor alemão nos fundos que pode interessá-lo. Ele chegou há algumas semanas, mas é especial. A voz dela carregava algo que Frank não conseguiu identificar. Talvez empatia, talvez mistério. Em um canto isolado, deitado no chão de cimento frio, estava o cão. Seu pelo preto e marrom brilhava suavemente à luz fraca do ambiente. Frank prendeu a respiração. Ele reconheceria aquele cão em qualquer lugar. Bruce. Sua voz saiu como um sussurro, cheia de emoção e esperança. O pastor alemão ergueu a cabeça lentamente, mas seus olhos estavam vazios. Não havia reconhecimento, nem faísca de emoção, apenas um olhar distante, como se Frank fosse mais um estranho entre tantos. Frank sentiu o coração apertar. Como poderia ser possível que o laço que eles haviam construído, forjado em situações de vida ou morte, fosse agora apenas uma memória para um deles? Ele deu um passo para trás, mas uma ideia surgiu em sua mente. Seria este realmente o fim da história ou o início de algo ainda maior? Frank permaneceu em silêncio, encarando Bruce através das barras da jaula. A dor nos olhos do pastor alemão espelhava algo que Frank reconhecia de imediato. Era o vazio de quem já havia visto demais, perdido demais, e agora lutava para sobreviver em um mundo que parecia estranho. Ele sabia disso porque sentia o mesmo todos os dias. Lentamente, ele se ajoelhou tentando não parecer ameaçador. "Ei, parceiro, sou eu", ele murmurou, mas Bruce não se mexeu. Seu olhar estava fixo em um ponto qualquer, como se até mesmo reagir fosse um esforço monumental. A funcionária do abrigo, uma jovem chamada Lisa, se aproximou com cautela. Ele chegou aqui em um estado deplorável, ansiedade extrema, aversão a humanos. Até mesmo outros cães o intimidam. Não sabemos muito sobre o passado dele, mas... Ela hesitou, analisando Frank. "Você parece conhecê-lo. Ele era meu parceiro no exército", Frank respondeu, sua voz falhando. "Nós passamos por tudo juntos." As memórias invadiram sua mente. Missões arriscadas, noites sem dormir, e Bruce sempre ao seu lado. Um pilar de lealdade em meio ao caos. Mas a figura diante dele agora parecia apenas uma sombra do cão que ele conhecia. Enquanto Frank tentava processar a situação, Lisa continuou. "Parece que ele foi transferido de outro abrigo em outro estado. Foi entregue por alguém que não conseguia lidar com ele." A revelação o atingiu como um soco. Bruce, o cão que já o salvou tantas vezes, fora descartado, abandonado por alguém incapaz de ver o valor que ele carregava. Frank se levantou devagar, sentindo o peso do momento. Ele estendeu a mão para tocar as grades, mas Bruce apenas recuou. O coração de Frank apertou. Ele conhecia aquele medo, aquela desconfiança. Ele mesmo havia evitado contato com pessoas desde que voltou para casa. A diferença era que ele podia falar sobre isso em terapia, enquanto Bruce tinha que carregar esse fardo sozinho. "Ele vai precisar de tempo", Lisa disse suavemente, como se estivesse lendo os pensamentos de Frank. Mas Frank não estava tão certo. Seria possível que Bruce, o cão que outrora encarava o perigo sem hesitar, pudesse ser curado das feridas invisíveis que o assombravam agora? Frank decidiu não desistir. Ele sabia que ambos estavam quebrados, mas também sabia que, talvez, o caminho para a cura não fosse algo que eles pudessem trilhar sozinhos. Enquanto ele permanecia ali, absorvendo a magnitude do trauma compartilhado entre eles, uma memória específica veio à tona. A vez em que Bruce ficou ao seu lado em uma explosão, protegendo-o com seu próprio corpo. Foi o momento em que Frank percebeu que Bruce nunca o abandonaria, e agora ele faria o mesmo. Mas antes que pudesse falar mais alguma coisa, Lisa soltou um suspiro pesado. "Frank, tem algo mais que você deveria saber?" Ela hesitou,
como se pesasse suas palavras. Parece que quando o trouxeram para cá, ele estava usando uma coleira com um número de identificação militar. Ele provavelmente foi registrado no sistema por alguém no exército antes de ser abandonado. Essa informação mexeu profundamente com Frank. Alguém do próprio sistema que ele havia jurado servir e proteger tinha descartado Bruce como um objeto sem valor. Ele cerrou os punhos, mas respirou fundo. Esse não seria o fim da história. Não poderia ser. Com um último olhar para Bruce, ele tomou uma decisão. Mais do que apenas levar o cão para casa, ele precisava ajudá-lo a lembrar de quem ele era. Mas ao mesmo tempo sabia que talvez Bruce não fosse o único que precisava disso. Frank olhou para Lisa e, com determinação nos olhos, disse: "Eu vou fazer o que for preciso para ajudá-lo a superar isso. Ele merece isso. E, sinceramente, eu também." A estrada de volta para casa foi silenciosa. Bruce estava deitado no banco traseiro do caminhão, os olhos fixos na janela, observando a paisagem passar como se estivesse tentando mapear cada detalhe. Frank, no volante, lançava olhares furtivos pelo retrovisor, tentando adivinhar o que se passava na mente do pastor alemão. Era estranho para ele. O cão, que um dia antecipava seus comandos antes mesmo de serem dados agora, parecia um estranho. Mais do que isso, parecia carregado de uma dor tão profunda quanto a sua própria. Quando chegaram à modesta casa no fim de uma estrada de terra, Bruce hesitou ao descer do caminhão. Ele farejou o ar, as patas imóveis no chão de cascalho, como se cada som ao redor fosse uma ameaça. Frank desceu primeiro e estendeu a mão, não para puxá-lo, mas para mostrar que estava ao lado dele. "Está tudo bem, parceiro," ele disse suavemente. Depois de longos segundos, Bruce deu o primeiro passo, mas cada movimento parecia calculado, quase mecânico. O quintal, amplo e cercado por árvores que balançavam suavemente ao vento, parecia ter perdido sua capacidade de tranquilizar. Frank abriu a porta da frente e esperou enquanto Bruce permanecia na soleira, a cabeça erguida, analisando cada sombra dentro da casa. "É seguro," Frank insistiu, tentando soar convincente, mas ele sabia que para Bruce, segurança era algo que tinha desaparecido fazia muito tempo. Finalmente, Bruce entrou. Cada passo era cauteloso, como se o chão pudesse ceder a qualquer momento. Frank havia preparado um espaço para ele na sala. Uma cama nova de tecido macio, tigelas de comida e água posicionadas cuidadosamente e alguns brinquedos espalhados. Mas Bruce ignorou tudo. Ele ficou parado no meio da sala, imóvel, os olhos fixos em Frank, como se esperasse uma ordem ou uma razão para confiar. Frank suspirou e se sentou no sofá, tentando parecer descontraído. Ele pegou a coleira militar que havia guardado em um armário próximo e a estudou em silêncio. O número gravado nela parecia pesado, quase opressivo. Ele se perguntou quem havia abandonado Bruce e por quê. A sensação de traição borbulhou em seu peito, não apenas pelo cão, mas por ele mesmo, descartado por um sistema que prometera cuidar dos seus. Naquela noite, Bruce não deitou na cama que Frank preparara. Em vez disso, escolheu um canto perto da porta do quarto de Frank. Não era exatamente confiança, mas era um pequeno passo. Frank o observou do colchão, a mente fervilhando de perguntas. Ele sabia que o que Bruce havia passado nos últimos anos era tão complexo quanto o que ele próprio enfrentara. Mas havia uma diferença. Bruce não podia explicar sua dor com palavras. Na manhã seguinte, Frank começou a tentar pequenas interações. Ele se abaixou para oferecer comida diretamente na mão, mantendo a palma aberta e os movimentos lentos. Bruce hesitou, farejou, mas eventualmente comeu, embora seus olhos não deixassem os de Frank por um segundo sequer. Era como se ele estivesse testando cada gesto, avaliando cada intenção. A paciência era uma virtude que Frank havia aprendido em missões de reconhecimento, mas ali parecia ser uma batalha completamente diferente. Os dias passaram com pequenos avanços. Bruce começou a explorar o quintal, mas sempre mantinha uma distância segura de Frank. Em uma tarde, Frank trouxe o colete militar que usava durante suas missões com Bruce. O tecido ainda carregava o cheiro da areia e do suor dos dias passados juntos. Ele o colocou no chão do quintal, observando a reação de Bruce. O pastor alemão farejou o colete com cautela, os pelos das costas eriçados. Por um breve momento parecia que algo havia se acendido em sua memória, mas tão rapidamente quanto veio, o momento passou e Bruce recuou novamente. Frank sentiu a frustração crescer. Ele queria mais do que tudo ajudar Bruce, mas também sabia que não podia apressar o processo.
Em um momento de dúvida, ele pegou a coleira militar novamente. Havia algo naquele número que parecia gritar por respostas. Ele sabia que se pudesse descobrir o que havia acontecido com Bruce após sua aposentadoria, talvez encontrasse uma peça fundamental para quebrar a barreira entre eles. Decidido, ele anotou o número e prometeu investigar mais tarde. Mas naquela mesma noite, enquanto a casa estava silenciosa, Bruce fez algo inesperado. Ele se aproximou de Frank enquanto ele estava sentado no sofá, a coleira ainda em suas mãos. O pastor alemão farejou o objeto e lentamente encostou o focinho na mão de Frank. Foi um gesto pequeno, quase imperceptível, mas para Frank era um terremoto emocional. Quando Bruce finalmente se afastou, Frank sentiu uma nova determinação crescer dentro dele. Algo estava mudando, ainda que lentamente. Ele olhou para a coleira em suas mãos e murmurou para si mesmo: "Se vamos superar isso, precisamos encarar o passado." No outro dia, Frank se levantou com determinação. Ele desceu as escadas lentamente, com Bruce observando de seu canto habitual. "Vamos tentar algo diferente hoje, parceiro," Frank disse suavemente. Ele pegou um pequeno apito militar que havia guardado desde os tempos de serviço. Os 2 toques curtos, o comando padrão que ele e Bruce usavam em campo, ecoaram pela sala. Imediatamente, as orelhas de Bruce se levantaram. Ele virou a cabeça em direção a Frank, seus olhos se fixando nele pela primeira vez em semanas. Frank quase não acreditou no que via. Não era apenas uma reação automática, mas um reconhecimento, ainda que breve. "Você lembra disso, não é?" Ele disse com um sorriso que mal conseguia conter. Mas antes que pudesse aproveitar o momento, um som alto veio do lado de fora, uma porta de carro batendo. O barulho fez Bruce se encolher, seus olhos arregalados de medo. Ele correu para o canto da sala, o corpo inteiro tremendo. Frank suspirou, sentindo a frustração borbulhar. Mas ele a afastou. Sabia que o progresso com Bruce seria feito de altos e baixos, e o medo fazia parte do caminho. Ele sentou no chão, próximo ao cão, mas sem invadir seu espaço. "Eu sei que é difícil, parceiro," ele disse baixinho, "mas você não está sozinho nisso." Mais tarde, naquela noite, Frank pegou a coleira militar novamente, examinando os números de identificação gravados com precisão no metal desgastado. Ele decidiu que era hora de descobrir mais sobre o que havia acontecido com Bruce após sua aposentadoria. Usando os números como ponto de partida, Frank acessou bancos de dados públicos e fez uma série de ligações para contatos antigos. As informações surgiram lentamente, mas o que ele descobriu foi devastador. Bruce não havia ido diretamente para um lar após sua aposentadoria. Ele havia sido enviado a uma instalação de reabilitação para cães de serviço, um lugar destinado a reintegrar animais aposentados em ambientes familiares. No entanto, os registros mostravam que ele não permaneceu lá por muito tempo. Poucos meses depois, Bruce foi transferido para um abrigo em outro estado, listado como cão com necessidades especiais. Os detalhes eram escassos, mas indicavam que ele apresentava comportamentos relacionados a traumas, aversão a humanos, ansiedade extrema e episódios de pânico. A situação piorou a partir daí. Os registros seguintes mostravam que Bruce fora adotado por uma família que, menos de 6 meses depois, o devolveu alegando incompatibilidade. Em seguida, ele passou por pelo menos mais 2 abrigos, cada um o classificando como um caso difícil, antes de ser finalmente entregue ao pequeno abrigo onde Frank o encontrou. A revelação atingiu Frank em cheio. Cada transferência, cada devolução, cada registro era um pedaço de uma jornada que não apenas física, mas emocionalmente havia desgastado Bruce. Ele não era apenas um cão de guerra aposentado. Ele era um sobrevivente de um sistema que parecia incapaz de oferecer suporte real a animais que haviam servido em situações extremas. Ele olhou para Bruce, que o observava do canto da sala, e sentiu o peso de uma responsabilidade maior. Bruce não havia apenas perdido o vínculo com Frank. Ele havia perdido o senso de estabilidade, de segurança. Agora, Frank sabia que não estava apenas reconstruindo um vínculo. Ele estava oferecendo ao cão uma chance de finalmente encontrar um lar verdadeiro, um lugar onde nunca mais seria tratado como um problema a ser resolvido. Nos dias seguintes, Frank continuou introduzindo elementos do passado na rotina de Bruce. Ele encontrou uma velha bola de borracha que o cão costumava amar. A primeira vez que a jogou, Bruce apenas a observou sem mover um músculo. Mas na segunda vez, algo mudou. O cão deu alguns passos hesitantes em direção ao objeto, parando para analisá-lo. Era um gesto pequeno, quase insignificante para quem observasse de fora. Mas para Frank, era uma vitória imensa.
Certa vez, Frank desceu com a coleira militar em mãos, agora polida e ajustada com cuidado, como se o simples ato de prepará-la fosse um ritual. Bruce o viu se aproximar e não recuou. Apenas o observou com uma intensidade que fez Frank parar por um momento. "Vamos, parceiro", ele disse com uma voz firme, mas gentil. Quando ajustou a coleira no pescoço de Bruce, o cão permaneceu imóvel, apenas inclinando levemente a cabeça como se ponderasse sobre o significado daquele gesto. O parque era um lugar que Frank evitava desde que voltara para casa. Era lá que ele e Bruce treinavam, um espaço cheio de memórias que até então pareciam inacessíveis. No caminho, o vento soprava suavemente pelas janelas do caminhão, e Frank percebeu que Bruce mantinha a cabeça ligeiramente inclinada para fora, os olhos fechados enquanto o ar lhe acariciava o rosto. Era o gesto mais relaxado que ele vira em semanas. Ao chegarem, Frank estacionou e desceu primeiro, esperando pacientemente por Bruce. O cão hesitou, farejando o ambiente como sempre fazia, mas desta vez não parecia tão intimidado. Frank segurou a guia, mas não precisou usá-la. Bruce seguiu seus passos até o gramado central, onde o vento carregava o cheiro de terra úmida e folhas recém-cortadas. Frank sentiu algo diferente ali também. O lugar que antes o sufocava agora parecia acolhedor, quase como uma ponte para algo que ele precisava reconstruir. Ele tirou o apito do bolso e o segurou por um momento, sentindo o peso simbólico daquele objeto. Com 2 toques curtos, o som cortou o ar. Bruce parou, as orelhas se levantaram e ele olhou diretamente para Frank. Não havia hesitação naquele momento, apenas atenção. Frank sorriu, pegou a velha bola de borracha e a lançou suavemente pelo gramado. Bruce observou, imóvel, como sempre fazia. Mas então algo mudou. O pastor alemão deu o primeiro passo, depois outro, até que começou a correr. Ele alcançou a bola, pegou-a com firmeza e, para surpresa de Frank, voltou. Bruce parou a alguns passos de distância, deixou a bola cair no chão e olhou para Frank como se dissesse: "Estou pronto." Frank sentiu os olhos se encherem de lágrimas, mas segurou a emoção. "Bom garoto", ele disse, sua voz tremendo, mas cheia de orgulho. Eles continuaram jogando por horas, e a cada lançamento, Bruce parecia mais confiante, mais vivo. Ele ainda mantinha um olhar vigilante ao redor, mas o foco em Frank crescia. O vínculo que parecia perdido começava a se reerguer, não como era antes, mas de uma forma nova, moldada pelas cicatrizes que ambos carregavam. Quando o sol começou a se pôr, Frank se sentou em um dos bancos do parque. Bruce deitou ao lado dele, seu corpo encostando levemente na perna de Frank. O toque era quase imperceptível, mas para Frank era um marco. Ele olhou para o horizonte e acariciou suavemente a cabeça de Bruce. "Você nunca me deixou, parceiro. Mesmo quando parecia que tinha desaparecido, você estava aqui, esperando que eu encontrasse o caminho de volta." Bruce não se mexeu, mas seu olhar estava fixo em Frank, como se entendesse cada palavra. A volta para casa foi silenciosa, mas diferente daquela primeira viagem. Frank sentia uma paz que não experimentava há anos. Ele sabia que tanto ele quanto Bruce ainda tinham um longo caminho pela frente, mas aquele dia no parque marcava o início de algo mais profundo. Não eram apenas homem e cão, mas sobreviventes que encontraram força um no outro. Naquela noite, enquanto a chuva caía suavemente do lado de fora, Frank pegou a foto antiga dele com Bruce, tirada em uma missão, e a colocou na mesa ao lado do sofá. Ele olhou para Bruce, que agora descansava no tapete ao lado dele, os olhos meio fechados, mas sem o mesmo peso de antes. "Nós conseguimos, Bruce. Estamos inteiros de novo." Do lado de fora, a chuva se intensificava, mas dentro da pequena casa havia calor, havia esperança. Frank sabia que eles nunca seriam os mesmos de antes, mas talvez não precisassem ser. Talvez o que tinham agora fosse ainda mais forte. A certeza de que, apesar de todas as perdas, eles ainda eram capazes de encontrar o caminho de volta um para o outro. Agora, imagine um idoso solitário que encontra um gato perdido em sua varanda, acreditando que este pequeno animal trouxe um novo sentido à sua vida. Tudo parece se estabilizar, até que um dia ele descobre um cartaz procurando por um gato exatamente como o que resgatou. As perguntas começam a surgir. Será que o gato pertence a outra família? Ele terá que abrir mão de sua nova fonte de alegria? Ou será que o destino reserva algo inesperado? Quer descobrir o que aconteceu e sentir as emoções dessa nova história? Não perca o próximo vídeo do canal. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e vem comigo. Grandes emoções vêm acompanhadas de grandes histórias. Até lá!